No vídeo de hoje eu vou explicar o porquê que você precisa tomar muito cuidado com orações e pedidos que você vê na internet ou até mesmo na própria Bíblia. Meu nome é Alessandra Moraes e eu sou a Rainha do Baralho. Esse vídeo ele vem como uma forma informativa para poder alertar os perigos que você precisa tomar ao ver qualquer coisa na internet, principalmente se tratando de oração. Mas é só uma oração, a própria Bíblia tem várias orações. Galerinha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vamos começar desmistificando a respeito de anjos, entidades e divindades. Se você não sabe o que são esses seres, são seres elevados, um pouco maiores ou muito maiores do que nós em relação a espírito, e esses seres, eles possuem correlação com outros mundos. Vamos começar então desmistificando crenças cristãs. O intuito desse vídeo não é ofender nenhum tipo de religião, mas com base na crença espírita, estarei explicando e fazendo você entender por que é tão perigoso. O ponto inicial de entendimento é nós entendermos que, na verdade, anjos, entidades, divindades, eles não trabalham para nós. Até eu brinco falando assim, nós não somos os cordeirinhos de Deus, os protegidos, porque de acordo com a crença cristã, todo mundo que nasce, já nasce com o seu anjo da guarda. E esse anjo tem como intuito ali proteger a criança até a sua morte, até a sua vida adulta, etc. E na verdade não funciona assim. Na verdade, esses anjos, essas divindades, esses guias, como você quiser chamar, estão com o mundo correlacionado com o nosso, ou seja, o mundo deles está entrelaçado com o nosso. Então, a fim de evolução espiritual, evolução de seres de lá, né, a fim da evolução própria deles, eles trabalham em conjunto conosco. Ou seja, coloque uma frase na sua cabecinha. Eles não trabalham para nós, eles trabalham conosco. Da mesma forma que você trabalha em uma empresa, você não trabalha lá porque você ama o seu chefe. Você trabalha lá porque você precisa trabalhar por ter algum tipo de vantagem. No caso do trabalho braçal que a gente conhece, a vantagem é nós temos o dinheiro, que é o que gira a nossa vida, que gira todo o nosso rolê. Ainda pegando uma pontinha quando eu falo sobre correlação de mundos. Lembrem-se que existe o mundo espiritual. Esse mundo espiritual são de seres em espírito ou seres em energia e não seres em matéria. E esse mundo espiritual, ele é vasto, ele é muito grande. Porque se você observar, o nosso próprio universo, ele é feito de pura energia. E essas energias possuem outras formas de vida. Mas o grande problema envolvendo as crenças que envolvem essas divindades é a mistificação destes seres, como parecendo que eles nos protegem, eles nos guardam, nos cuidam. E, na verdade, eles não fazem isso porque você é o cordeirinho, porque você é o amado, é o protegido. O ser humano, a raça humana, tem uma grande mania de serem seres muito exclusivistas, sabe? Que acreditam que só existem eles, que eles são só os melhores. E, na verdade, não é assim que funciona. Ainda pegando aquela deixa que eu falei sobre essa questão de trabalho, né? Você trabalha para o seu chefe, não é porque você ama ele. Você pode até mesmo gostar do seu chefe, mas não significa que você está lá exclusivamente porque você o ama. Então, da mesma forma, a nossa relação com os seres de divindades, guias, como você quiser chamar, ele se baseia assim, na troca mútua. Então, os mundos, o mundo espiritual, qualquer mundo que tenha, ele está correlacionado com o nosso para o perfeito funcionamento. Ah, mas então por que nós precisamos ter cuidado ao fazer qualquer tipo de oração? Principalmente essa oração que tomou uma grande proporção, que foi a oração do Arcanjo Miguel de 21 dias. Bom, primeiro que as pessoas não estão acostumadas com esse tipo de oração porque não se trata de uma oração cristã. Na verdade, essa oração ela foi canalizada pelo médium Greg Maise e convida o Arcanjo Miguel e outras entidades iluminadas a liberar sua limitação espiritual. Ou seja, você convida uma entidade para poder te auxiliar em determinado campo da sua vida. Teoricamente, isso daí, essa oração, ela serve para limpar a sua energia. Mas se você não está preparado para receber aquele tipo de arcanjo, receber
as entidades e os espíritos ali não pode ficar fazendo. Você já pode notar que nas redes sociais muitas pessoas relatam eventos sobrenaturais dentro de casa ou que não conseguiram completar essa oração de 21 dias. A fim de preservação da imagem, nome e fotos serão ocultados, mas se você quiser ver o vídeo que eu retirei esses comentários, eu vou deixar no link da descrição. Muito bem, olha só esses comentários de um vídeo que uma mulher comentou que ela começou e teve uma experiência terrível. A outra falou que durante 7 dias ela fez a oração, mas depois não conseguiu mais. E o último foi o que mais me chamou a atenção, porque ela comentou assim, ó: no 6º dia dessa oração, sofri um acidente gravíssimo com o meu marido, nunca mais. E várias pessoas relatam muitas coisas esquisitas, como os pesadelos, como o copo quebrando e muita coisa sobrenatural ocorrendo. Diversos pontos de vista, como por exemplo dos cristãos, é que o inimigo está atrapalhando para que você não possa concluir. Já no campo espiritual, a gente explica que na verdade essa oração ela pode ser um grande perigo. Lembra que eu falei agora há pouco que quando você está trabalhando com alguém é uma estrada de mão dupla, onde os dois ganham. Da mesma forma, quando você faz uma oração é quando você repete determinadas frases, determinadas palavras, a fim de obter algum tipo de vantagem. Tô fazendo uma oração aqui à toa, não é pra pedir. Ah, mentira, né? Olha que bem pra minha cara. Todo mundo faz uma oração, faz alguma coisa pra pedir algo. E se você pede, você tem que saber os termos e condições que aquele arcanjo, aquela divindade tá pedindo. Então, se os anjos não trabalham para nós e sim conosco, obviamente que eles não vão ficar aceitando qualquer tipo de coisa e, obviamente, existem outros seres que vão se aproveitar dessa condição para poder pedir alguma coisa em troca e é aí que você dança. Não estou dizendo que todas as orações são prejudiciais ou que todas as práticas são ruins. Claro que nós sempre temos exceções, como bons, como ruins, como medianos, etc. Porque as orações da Bíblia também podem significar grandes perigos, principalmente os salmos. Galera, não vamos ser retardados da cabeça em pensar que a própria Bíblia não tenha nenhum tipo de feitiçaria, não tenha nenhum tipo de manipulação de energia. Já ouviram falado que os mais velhos falando do que sai da nossa boca tem poder? É justamente por isso. Orações, principalmente orações dos salmos, eram muito feitas pelos cristãos para, inclusive, amaldiçoar pessoas. Já ouviu falar que existe também uns salmos onde você lê ao contrário quando você quer fazer alguma maldade para alguém? O campo espiritual é como se você tivesse ali um telefoninho. Se você tem um baralho, se você tem uma Bíblia, se você tem qualquer tipo de coisa que envolva manipulação de energia, falas e coisas que você faz de pedido, entenda que você pegou seu telefone e falou assim: alô, tem alguém me ouvindo aí? Quem que vai te atender do outro lado? Você tem a plena certeza de que é aquele arcanjo que você está pedindo? Você tem a plena certeza que você está fazendo do modo correto? Então, uma das frases que eu sempre falo para todos os meus clientes é: se você não sabe mandar embora quem você chamou, não chame. E chegamos ao momento mais importante. Quais são as consequências de fazerem orações desse tipo sem ter um mínimo do conhecimento do que está fazendo? Se você não tem o mínimo de compreensão de como que funciona o campo espiritual, que não é o reino do Peter Pan, não é o lindo e maravilhoso de que te ensinaram, de que os anjinhos são bonitinhos e que são tão bonzinhos e que vão te auxiliar. Inclusive, nós temos relato na própria Bíblia de ações de anjos que não foram tão boas assim, porque através de Deus vieram como uma forma ali de punição e correção aos seus servos. Vamos conferir? Bom, irei fazer um relato breve, né? Se você quiser conferir, é só conferir na própria Bíblia. Esse caso aqui a gente vai ler 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 15, que fala que Deus enviou o anjo a Jerusalém com o objetivo de exterminá-la. Para quem não entende, exterminar é destruir. Tá? Ou seja, matar todo mundo, né? Então, no caso, isso foi uma ação de um anjo a mando de Deus. Depois nós temos vários relatos de ações de anjo, né, no caso, a mandado de Deus. Ainda continuando, a gente tem o relato de Ezequiel, capítulo 9, versículo 8, que fala sobre uma carnificina que um anjo estava proporcionando. Carnificina é morte também, tá? Então, voltando à parte de consequência. A primeira consequência é:
você atrair o que nós chamamos de quiumbas ou obsessores. São espíritos carniceiros que estão dispostos a fazer qualquer coisa por um pedacinho de energia para que eles possam sobreviver. Quiumbas e obsessores nada mais é que um conjunto de energias que tentam sobreviver, ou seja, são almas desencarnadas que não fizeram a transição ou passagem para a evolução. E, consequentemente, eles precisam se manter vivos. E como toda energia, é necessário ter uma fonte. Você quer ser essa fonte? Fica aí pedindo para qualquer um aí, não sabe nem para quem que tá falando e vai dar ruim. Se você não viu um vídeo meu que eu falo sobre esse assunto, eu vou deixar em algum canto da tela um card informativo onde você pode conferir a respeito desse assunto. Segundo ponto, desequilíbrio de energia. Já não é novidade que aqui no meu canal eu falo muito sobre a sua energia pessoal e como é que ela pode ser afetada quando você ficar falando coisa que não deve ou desejando coisas de uma maneira errada. E o terceiro problema é você realmente fazer um contrato ou pacto, né, com aquela divindade, com aquela entidade, mas você não lê os termos e condições. Você costuma assinar contrato sem ler os termos e condições? Se você não faz isso nem com os da sua espécie, que são seres humanos, por que vai fazer com entidades que você não sabe, você não tem a menor ideia de como que é e de quais são os termos que aquela entidade exige? Mas então, como saber quais são os termos e condições, né? A gente fala de uma maneira simbólica a respeito disso. Primeiro, conheça a entidade para quem você está pedindo, quem ela é, como que é o ritual em relação a ela e não saia pedindo qualquer coisa. Um grande exemplo disso são os católicos que já praticam essas orações durante o período de quaresma, mas isso também está muito envolvido questões de tempo, de história, rituais. Mas então, como que eu posso fazer orações para o meu Deus de uma maneira correta? Não estou aqui para dizer como que você deve fazer isso, mas o que eu estou aqui é para poder te atentar que nem todas as coisas que vemos na internet podemos estar fazendo e que também fazer determinadas práticas pode resultar em grandes problemas. Preocupe-se em firmar a sua energia, em firmar a sua proteção diariamente e se mantendo cada vez mais conectado com o seu eu em espírito, seu eu espiritual. Você consegue fazer isso estudando e mantendo a sua mente cada vez mais aberta para que possa compreender como que é esse plano, como que funciona essas outras realidades de acordo com o nosso plano. E muito cuidado com o que a sua boca fala, com as suas ações e a sua intenção quando for fazer qualquer tipo de oração ou pedido a uma divindade, uma entidade. Lembre-se sempre que essas entidades, essas divindades trabalham conosco e não para nós, ok? Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like. Você pode também conferir mais assuntos no podcast da Rainha diretamente no Spotify.